Na última década do século XX, mais do que o desafio de imaginar o futuro, está o de compreender o presente. Em nenhum outro momento, o real e o imaginário se confundiram tanto quanto na atualidade. Em nenhum outro instante, a humanidade vivenciou novas e tão rápidas mudanças. A evolução da humanidade é pontilhada de inovações extraordinárias, de fantásticas realizações. Vivemos hoje um período de transição onde produtos tornam-se ultrapassados da noite para o dia. As grandes concentrações urbanas, a evolução das instituições, a globalização da economia, o espaço cada vez maior que as mulheres conquistam no mercado de trabalho, criam uma nova realidade. A procura incessante por informações e serviços, a consciência do meio ambiente, a valorização da liberdade, fazem com que o mundo apresente um novo perfil. A derrubada das fronteiras econômicas permite ao consumidor adquirir produtos fabricados em qualquer parte do planeta. Essa diversidade cada vez maior de novos produtos alimenta uma competitividade sem precedentes na história. Hoje, quem dita as regras é o consumidor, com suas necessidades específicas. Ao dar preferência pelos produtos personalizados, este consumidor faz com que as empresas sejam obrigadas a se antecipar, oferecendo sempre mais e novas alternativas. Todas essas transformações exigem um novo comportamento, um novo homem. Um novo homem com uma missão bem definida, a de vencer obstáculos, quebrar recordes, superar limites. Um homem com a habilidade de explorar oportunidades, capaz de sair na frente, de enfrentar desafios, com respostas rápidas e eficazes, de buscar o aperfeiçoamento para renascer a cada dia. Neste mundo onde não existe mais espaço para a burocracia, é preciso mudar, assumir riscos inerentes ao novo. Para isso, é preciso se atualizar constantemente, adotar uma postura crítica de autodesenvolvimento, ter coragem de se perguntar: por quê? Para quê? O que estou fazendo para melhorar o que está à minha volta? Esta nova realidade requer um homem que, em vez de desperdiçar energias criticando e destruindo, constrói. Mas construir apenas não é o suficiente. É preciso ter em mente a importância de se obter qualidade em tudo que se faz. Na elaboração de produtos, na prestação de serviços, no próprio relacionamento dos homens entre si. Qualidade de vida. Esta sim é a verdadeira alavanca que move todo este processo de mudança. Este é o modelo organizacional de uma estrutura conservadora. Aqui, a evolução. O modelo de empresa com estrutura piramidal já está ultrapassado. Este modelo foi projetado para formular decisões padronizadas, para fazer produtos padronizados. Ele baseia-se numa divisão automática de funções, na atividade rotineira e numa longa hierarquia vertical. Decisões são tomadas no topo. Instruções são emitidas através da hierarquia e a ação é realizada na base. Esse sistema é válido para realizar um número limitado de funções repetitivas em ambientes previsíveis. Esta é a razão da sua adoção na era industrial clássica.
Na era pós-industrial que estamos vivendo, o ambiente é imprevisível e as mudanças são contínuas. A empresa não pode mais sobreviver se mantiver a estrutura tayloriana. O homem não pode mais ser considerado um recurso, mas sim um talento, porque ele é a causa e o efeito de todos os nossos empreendimentos. No modelo de empresa reengenheirada, a valorização real dos profissionais e seres humanos ocorre em todos os níveis, integrados que estão por forte espírito de equipe, contribuindo para o fortalecimento de uma visão sistêmica do seu contexto empresarial. Nos dias atuais, a consciência empresarial vislumbra que não há o sucesso do eu, mas sim o resultado do nós. Neste modelo de empresa, os antigos departamentos, setores, são chamados de centros de resultados, onde coordenadores substituem os antigos gerentes da estrutura piramidal. Os coordenadores, no exercício de suas atribuições, têm como principais atributos a responsabilidade e a autonomia, sendo alvos de contínuas avaliações de performance. O conjunto dos centros de resultados tem em seu núcleo um comitê de direção, cujo principal papel é monitorar para que as ações aconteçam de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. Cada centro de resultados trabalha na velocidade exigida por um mercado cada vez mais ágil e competitivo. Por que mudar? A empresa tem que mudar para focalizar toda a operação para o cliente. O foco principal da empresa é o cliente. O mercado está exigindo essa mudança. A necessidade de mudar é muito grande, né? A gente vive num mercado cada vez mais competitivo. As principais mudanças têm que ser relacionadas diretamente com o cliente, a atendê-lo cada vez melhor. Eu acho que a mudança é inevitável e para que isso aconteça, deve haver uma grande conscientização de todos os associados. E o cliente? E nós também temos os clientes internos, que a gente não pensa só nos clientes externos. Temos também que trabalhar para o cliente interno. O cliente é uma peça fundamental aqui, né? Na empresa, porque o que seria da gente sem ele? A nossa meta é sempre deixar o cliente em primeiro lugar, sempre com um sorriso no rosto, sempre estando feliz, é o nosso grande prazer. Nós trabalhamos em cima disso. Qual o papel do associado? Acho que cada associado tem que corrigir, eliminar os seus próprios defeitos. É dar o melhor de si no desempenho de suas funções. É buscar uma melhora, um aperfeiçoamento. Comprometimento. Qual o nosso maior desafio para o futuro? Nosso maior desafio é exatamente vencer a concorrência e nos modernizar cada vez mais. Trabalhar de mão dada, todo mundo. Atingir a excelência no atendimento. E os clientes, o que pensam? É uma maravilha, isso aqui é um verdadeiro paraíso. Nós estamos encantadas com a pousada, viu? As maiores fontes de águas termais do mundo era aqui, eu já falava isso em 53. E hoje eu frequento muito aqui. Sabe onde eu estou morando hoje? No Rio Grande do Norte. Evoluiu muito o atendimento da melhor qualidade, as piscinas estão fora de série, tudo aqui é maravilhoso. É a 8ª maravilha do mundo. Realmente estou gostando muito, é muito relaxante para nós que vivemos as atividades do dia a dia, você realmente esquece da vida aqui. Eu dissesse que virei novamente. As fortes mudanças que marcam o presente da pousada do Rio Quente estão alicerçadas no respeito ao ser humano, aos traços culturais do povo brasileiro, cuja origem latina traduz-se fortemente na sua individualidade. A pousada do Rio Quente reconhece que o respeito a esses valores é fundamental para concretizar seus objetivos. Hoje, mais do que nunca, pousada e associados estão intimamente ligados. Desta relação é que depende o futuro de cada um de nós.
mesmo o que disse. Atualmente eu sou presidente da ABIH no Distrito Federal. Estou como coordenador. Tem ao meu lado o presidente da ABIH do Estado do Amazonas, o senhor Roberto Pulgol. Gostaria de convidar para fazer parte da nossa mesa o nosso palestrante, responsável pelo complexo da pousada do Rio Quente, o senhor Carlos Divino. Nosso tema é reengenharia através das pessoas. Tema apaixonante, preocupante para alguns, motivo de geração de bem-estar, se for bem conduzido. Envolve todas as relações entre a pessoa humana, desde o início, eu diria até desde a época da escravatura. Essas relações, evidente na medida em que o tempo tem passado, tem se desenvolvido e está hoje em voga a reengenharia. Não poderia ser diferente, a não ser através das pessoas. Eu pediria para o nosso palestrante tomar parte e, evidentemente, colocar a sua palestra. Muito obrigado. Bom dia. Antes da minha apresentação, eu gostaria de estar agradecendo os presidentes das ABHs, das ABHs regionais, que no ano de 1994, o Congresso realizado em Curitiba escolheu o Estado de Goiás para sediar esse 37º Congresso. Cabe um agradecimento também especial ao Nazir, presidente da ABH do Estado de Goiás, ao Dr. Cícero Sena, por ter escolhido a pousada do Rio Quente como o local sede para esse evento. E cabe também um agradecimento a todos vocês por terem comparecido no número quase que praticamente em dobro em relação ao ano passado, em torno de 650 pessoas. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Muito obrigado por isso. Nós aqui da Pousada do Rio Quente esperamos que até o final desse congresso a gente consiga de alguma forma estar atendendo a expectativa de todos vocês. Com relação à minha palestra, eu
gostaria de estar falando alguma coisa antes sobre isso. Eu gostaria de estar dizendo que eu não sou um consultor de engenharia, eu não sou um especialista em engenharia, eu não vivo disso, eu não ganho minha vida com isso. Eu sou um executivo da área hoteleira, trabalho nisso há 10 anos aproximadamente. E a minha expectativa aqui hoje é estar compartilhando com vocês uma experiência que nós vivemos aqui a partir de uma parceria que nós fizemos com a Rua Engenharia, uma empresa francesa, e nós estamos com um relacionamento com essa empresa num projeto de engenharia há 1 ano e meio. E ao longo da minha apresentação, eu estarei falando de coisas práticas, coisas que aconteceram e que acontecem aqui dentro da empresa hoje, e conceitos propriamente dito que é colocado pela literatura administrativa. Então essa é a nossa expectativa com relação à nossa apresentação aqui hoje. Nós temos certeza e a convicção que até o final dessa apresentação vocês também terão bem formado, bem formulado o que é fazer uma engenharia dentro de uma empresa. Para isso, nós fizemos uma agenda aqui, eu gostaria de estar compartilhando com vocês essa agenda. Nós vamos estar falando do porquê falar do projeto Pousada do Rio Quente. Por que especificamente falar desse projeto Pousada do Rio Quente? Nós vamos apresentar um pequeno vídeo, um vídeo de 10 minutos, que mostra o que é uma empresa de transformação, alguns conceitos dentro da empresa que acaba mudando dentro da organização. Nós vamos estar falando também de reengenharia, a reengenharia propriamente dito dentro da empresa, coisas práticas propriamente dito. Nós vamos estar falando de concepção organizacional, vamos estar falando do papel do novo coordenador dentro de uma empresa reengenheirada e qual é o papel da consultoria. Na sequência nós vamos colocar conceitos clássicos, coisas que a reengenharia divulga no mercado. Depois nós comentamos um pouquinho sobre erros da engenharia e nós fechamos com alguns requisitos e recomendações para o sucesso de um projeto dessa natureza. Por que a engenharia na Pousada do Rio Quente? A nossa intenção nesse quadro é apresentar uma síntese de razões e justificativa que, em nosso entendimento, faz com que esse projeto ele seja interessante no contexto da hotelaria nacional. Nós conseguimos crescer em 2 anos praticamente 80%. A Companhia Termas tinha um faturamento na casa de 15 a 17 milhões de dólares até o final de 1993. De 93 para cá, nós conseguimos alavancar esse faturamento e chegar à casa dos 30 milhões de dólares. Nós vamos chegar ao final desse ano com 30 milhões de dólares. Nós entendemos, mantendo uma rentabilidade aí na casa em torno de 16 a 18% aproximadamente. Nós entendemos que, de alguma forma, esse projeto contribuiu para isso. Mesmo considerando que a estabilização da economia influenciou muito nesse crescimento da hotelaria, nós temos certeza que esse projeto contribuiu muito com esse crescimento. Tivemos um ganho de produtividade também. Nós aumentamos o faturamento de custo operacional, como dissemos, e mesmo assim ainda nós reduzimos o tamanho da estrutura da empresa. Nós reduzimos a nossa estrutura de 900 associados para algo em torno de 700 associados. Um item interessante, modernização, investimento em tecnologia. As empresas não investem muito isso. Nós investimos nesse projeto algo em torno de 1,7 milhões de dólares. Nós investimos até o momento 1,7 milhões de dólares. Nós não conhecemos o contexto da hotelaria nacional uma empresa que se predispôs a fazer um investimento dessa envergadura. Como eu disse, estamos há 1 ano e meio nesse projeto. É um projeto bastante interessante. Nós temos internados dentro da empresa praticamente 8 consultores permanentes. Esses 8 consultores, eles de alguma forma, eles negociam com os coordenadores dentro da empresa o ambiente de trabalho deles que vai constituir o futuro desse departamento, né? Então ele permanentemente ele está negociando dentro da organização. Então ele traz uma cultura nova para dentro da empresa. Nós achamos interessante estar falando também por isso. Empresa à moda antiga. As empresas aderem a um projeto de engenharia normalmente por uma das 3 razões. Ou a empresa está com... A primeira questão, a empresa está com prejuízo, ela tem a sua situação
totalmente delicada, ela está em vias de deflagrar uma concordata, e aí eles buscam na engenharia uma solução salvadora para a organização. Essa é uma condição. A segunda, estão as empresas que ainda não estão em dificuldades financeiras, mas o seu executivo, a alta direção, pressente que vai acontecer alguma coisa. E aí eles veem na engenharia como uma saída administrativa para tentar antecipar aqueles problemas que está previsto à frente. O terceiro tipo é aquela empresa que está estabilizada. Ela não tem nenhum problema, mas as pessoas que estão dentro dela não se acomodam com a situação. Elas querem de alguma forma e têm a crença que através do projeto de engenharia ela pode estar à frente do mercado, ela pode dar um pulo à frente, né? Ela pode conquistar uma vanguarda bem maior. E nós entendemos que aqui na Companhia Térmicas, neste projeto, nós buscávamos, na essência, uma mudança dentro da estrutura da organização. A empresa pedia por alguma mudança. As pessoas dentro da organização, elas sentiam que o produto tinha um potencial e que elas tinham um potencial muito grande e que esse potencial não estava sendo absorvido pelas pessoas que estavam aqui dentro, porque novos investimentos não aconteciam. Como eu disse, novos investimentos na engenharia cultural. Nós não tínhamos um clima interno dentro da organização que permitisse que o acionista confiasse na estrutura organizacional e com isso ele pudesse colocar dinheiro novo no negócio. Isso era percebido. Os atuais acionistas dessa organização têm 15 anos que estão no controle acionário e a empresa mantinha o mesmo pique de crescimento, ela mantinha nesses últimos 15 anos. Os investimentos que nós fazíamos internamente eram investimentos pequenos, pequena monta. E com o advento desse projeto, nós internamos dentro da empresa uma outra cultura. Uma cultura que a empresa começou a pensar para frente, ela começou a pensar em planejamento estratégico. Hoje nós estamos discutindo o planejamento estratégico da Companhia Térmicas para os próximos 5 anos. Eu pediria, se fosse possível, talvez ligar a luz de cima. Ok, tá vendo bem assim? Atrapalha um pouco? Tranquilo? Como eu disse, nós vamos estar apresentando um vídeo. Nos últimos 15 anos, a tecnologia mudou totalmente as regras do jogo empresarial. Hoje, a revolução do conhecimento estabeleceu que a única regra que existe é a mudança. A única coisa que nós temos certeza é que as coisas vão mudar. E nesse vídeo, nós vamos estar procurando mostrar o que é uma empresa, convivendo com essa situação de mercado em mudança e mudando internamente também. Nosso objetivo é estar mostrando um pouquinho disso nesse vídeo. Vamos ao vídeo. É 10 minutos. Mais do que um desafio de imaginar o futuro, está o de compreender o presente. Em nenhum outro momento, o real e o imaginário se confundiram tanto quanto na atualidade. Em nenhum outro instante, a humanidade vivenciou novas e tão rápidas mudanças. A evolução da humanidade é pontilhada de inovações extraordinárias, de fantásticas realizações. Vivemos hoje um período de transição onde produtos tornam-se ultrapassados da noite para o dia. As grandes concentrações urbanas, a evolução das instituições, a globalização da economia, o espaço cada vez maior que as mulheres conquistam no mercado de trabalho, criam uma nova realidade. A procura incessante por informações e serviços, a consciência do meio ambiente, a valorização da liberdade fazem com que o mundo apresente um novo perfil. A
A derrubada das fronteiras econômicas permite ao consumidor adquirir produtos fabricados em qualquer parte do planeta. Essa diversidade cada vez maior de novos produtos alimenta uma competitividade sem precedentes na história. Hoje, quem dita as regras é o consumidor, com suas necessidades específicas. Ao dar preferência pelos produtos personalizados, este consumidor faz com que as empresas sejam obrigadas a se antecipar, oferecendo sempre mais e novas alternativas. Todas essas transformações exigem um novo comportamento, um novo homem. Um novo homem com uma missão bem definida, a de vencer obstáculos, quebrar recordes, superar limites. Um homem com a habilidade de explorar oportunidades, capaz de sair na frente, de enfrentar desafios, com respostas rápidas e eficazes, de buscar o aperfeiçoamento para renascer a cada dia. Neste mundo onde não existe mais espaço para burocracia, é preciso mudar, assumir riscos inerentes ao novo. Para isso, é preciso se atualizar constantemente, adotar uma postura crítica de autodesenvolvimento, ter coragem de se perguntar: por quê? Para quê? O que estou fazendo para melhorar o que está à minha volta? Esta nova realidade requer um homem que, em vez de desperdiçar energias criticando e destruindo, constrói. Mas construir apenas não é o suficiente. É preciso ter em mente a importância de se obter qualidade em tudo que se faz. Na elaboração de produtos, na prestação de serviços, no próprio relacionamento dos homens entre si. Qualidade de vida. Esta sim é a verdadeira alavanca que move todo este processo de mudança. Este é o modelo organizacional de uma estrutura conservadora. Aqui, a evolução. O modelo de empresa com estrutura piramidal já está ultrapassado. Este modelo foi projetado para formular decisões padronizadas, para fazer produtos padronizados. Ele baseia-se numa divisão automática de funções na atividade rotineira e numa longa hierarquia vertical. Decisões são tomadas no topo. Instruções são emitidas através da hierarquia e a ação é realizada na base. Esse sistema é válido para realizar um número limitado de funções repetitivas em ambientes previsíveis. Esta é a razão da sua adoção na era industrial clássica. Na era pós-industrial que estamos vivendo, o ambiente é imprevisível e as mudanças são contínuas. A empresa não pode mais sobreviver se mantiver a estrutura tayloriana. O homem não pode mais ser considerado um recurso, mas sim um talento. Que ele é a causa e o efeito de todos os nossos empreendimentos. No modelo de empresa reengenheirada, a valorização real dos profissionais e seres humanos ocorre em todos os níveis, integrados que estão por forte espírito de equipe, contribuindo para o fortalecimento de uma visão sistêmica do seu contexto empresarial. Nos dias atuais, a consciência empresarial vislumbra que não há o sucesso do eu, mas sim o resultado do nós. Neste modelo de empresa, os antigos departamentos, setores, são chamados de centros de resultados, onde coordenadores substituem os antigos gerentes da estrutura piramidal. Os coordenadores, no exercício de suas atribuições, têm como principais atributos a responsabilidade e a autonomia, sendo alvos de contínuas avaliações de performance. O conjunto dos centros de resultados tem em seu núcleo um comitê de direção, cujo principal papel é monitorar para que as ações aconteçam de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. Cada centro de resultados trabalha na velocidade exigida pelo mercado, cada vez mais ágil e competitivo.
Por que mudar? A empresa tem que mudar para focalizar toda a operação para o cliente. O foco principal da empresa é o cliente. O mercado está exigindo essa mudança. A necessidade de mudar é muito grande, né? A gente vive num mercado cada vez mais competitivo. As principais mudanças têm que ser relacionadas diretamente com o cliente, a atendê-lo cada vez melhor. Eu acho que a mudança é inevitável e para que isso aconteça deve haver uma grande conscientização de todos os associados. E o cliente? Nós também temos os clientes internos, que a gente não pensa só nos clientes externos. Temos também que trabalhar para o cliente interno. O cliente é uma peça fundamental aqui, né? Na empresa, porque o que seria da gente sem ele? A nossa meta é sempre deixar o cliente em primeiro lugar, sempre com um sorriso no rosto, sempre estando feliz, é o nosso grande prazer. Nós trabalhamos em cima disso. Qual o papel do associado? Acho que cada associado tem que corrigir, eliminar os seus próprios defeitos. É dar o melhor de si no desempenho de suas funções. É buscar uma melhora, um aperfeiçoamento. Comprometimento. Qual o nosso maior desafio para o futuro? Nosso maior desafio é exatamente vencer a concorrência e nos modernizar cada vez mais. Trabalhar de mão dada, todo mundo. Atingir a excelência no atendimento. E os clientes, o que pensam? É uma maravilha, isso aqui é um verdadeiro paraíso. Nós estamos encantadas com a pousada, viu? As maiores fontes de águas termais do mundo era aqui, eu já falava isso em 53. E hoje eu frequento muito aqui. Sabe onde eu estou morando hoje? No Rio Grande do Norte. Evoluiu muito o atendimento da melhor qualidade, as piscinas tá fora de série, tudo aqui é maravilhoso. É a 8ª maravilha do mundo. Realmente estou gostando muito. É muito relaxante para nós que vivemos as atividades do dia a dia. Você realmente esquece da vida aqui. Eu dissesse que virei novamente. As fortes mudanças que marcam o presente da pousada do Rio Quente estão alicerçadas no respeito ao ser humano, aos traços culturais do povo brasileiro, cuja origem latina traduz-se fortemente na sua individualidade. A pousada do Rio Quente reconhece que o respeito a esses valores é fundamental para concretizar seus objetivos. Hoje, mais do que nunca, pousada e associados estão intimamente ligados. Desta relação é que depende o futuro de cada um de nós. Nós passamos agora a estar comentando alguns conceitos e características que foram comentados na fita e os princípios que nós estamos baseando, que nós estamos colocando como valores para fazer as mudanças dentro da nossa estrutura organizacional. Esse é o tipo de estrutura organizacional da pousada do Rio Quente antes da reengenharia. Esse é um tipo de estrutura que a gente percebe nitidamente nele a concentração do poder. O poder aqui, no caso, está centralizado na caixinha mais superior. Quer dizer, o poder aqui é onde está a caixinha. No local que estiver a caixinha é que você acaba definindo o poder dentro da organização. E, quer dizer, numa organização que tem esse tipo de pensamento, você acaba não decidindo pela melhor informação. O que nós temos, quer dizer, esse negócio de poder, quer dizer, você começa a relacionar poder e está focando, decidir pela melhor informação, é bom a gente refletir um pouco sobre isso. Um negócio interessante, quando a gente está numa reunião, é bom para a gente refletir, isso traz um pouco para a gente refletir esse exemplo que eu vou mencionar. A gente está numa reunião, participa 5 ou 6 pessoas, você ali naquela reunião, naquele momento, você hierarquicamente tem o poder para estar decidindo.
mas você não tem a informação naquele momento. E naquele momento, naquela reunião, tem uma pessoa que hierarquicamente reporta para você, mas ela tem a melhor informação. Então essa pessoa, ela tem o poder para decidir. Isso tem que ficar uma coisa muito bem entendida nesse tipo de organização. Algumas características desse tipo de empresa, ela, como nós mostramos na estrutura anterior e comentamos no vídeo, ela é uma estrutura do tipo piramidal. As decisões são tomadas no topo. O que é isso, tomar decisão no topo? As decisões normalmente elas são tomadas no topo, cabendo a base estar executando. Quer dizer, a base ela não tem o direito sequer a algum tipo de questionamento. Dificilmente uma empresa, posso afirmar isso com toda segurança, ela vai conseguir ser competitiva se ela não compartilhar o pensamento dela dentro da organização. E nesse tipo de estrutura, nós com certeza não temos condições de estar colocando o pensamento estratégico da empresa. Burocracia, decisões lentas. Nesse tipo de empresa, a tomada de decisão normalmente ela é muito lenta. Interessante é que essa burocracia, à medida que a empresa vai crescendo, ela aumenta dentro da organização. Nós aqui dentro da Companhia Termo, nós tínhamos 10 manuais daquele de OM, como disse aqui o Hélio Fraga antes, aqueles manuais bastante grandes, né? Desde o detalhamento da função até o mais simples serviço dentro da companhia tinha esse tipo de manual. Um outro detalhe com relação a esse tipo de essa característica de burocracia, decisões lentas, é que as pessoas dentro da empresa, elas acabam se omitindo por alguma razão. Às vezes elas têm condição de dar uma ideia em um determinado momento, mas ele percebendo como funciona o poder dentro da organização, ele se omite, ele se resguarda. Um outro ponto interessante é com relação aos níveis hierárquicos. Quando a gente fala em reduzir níveis hierárquicos, nós aqui conseguimos reduzir de 7 para 4 níveis hierárquicos, nós entramos nisso para reduzir custo. Mas na verdade, depois que você entra num projeto dessa natureza, você percebe que o ganho com comunicação é muito maior do que o ganho com custo. Esse é um ponto interessante que a gente deve refletir sobre isso. Essas duas coisas caminham juntas. Conflito entre departamentos e foco em realização pessoal. O foco em realização pessoal, normalmente, ele provoca dentro da organização um individualismo muito grande. E quando você tem um individualismo muito grande dentro da empresa, você não tem um time, você não tem uma equipe. E você, não tendo uma equipe, começa a surgir dentro da empresa aqueles conflitos interdepartamentos. E aí eu volto a dizer novamente, você não tem condição de colocar o pensamento da empresa numa estrutura que tem esse tipo de características. Liberdade de ação limitada, responsabilidade definida de forma rígida. Nesse tipo de organização há uma divisão automática de funções. As pessoas pensam muito mais no seu departamento e em você e nele especificamente. Ele não consegue preocupar com o todo da empresa. Ele fica muito focado naquilo que é a sua função especificamente. Ele não consegue enxergar as relações com outros departamentos. Ele acaba criando linhas imaginárias na cabeça deles. E eles agem de acordo com essas linhas imaginárias. Isso é o que nós chamamos de responsabilidade definida de uma forma muito rígida. Você não aproveita o potencial da pessoa que está dentro da sua empresa. Comprometimento é bastante lógico isso. Numa empresa que as características são essas, que as pessoas se preocupam muito mais com o departamento dela e não com o todo da organização, é muito comum você ver isso. Aí você começa a ver dentro da empresa uma competição predatória. Por que há essa competição predatória? Porque não tem um grau de sinergia dentro da organização. Não existe uma sinergia, um intercâmbio de troca de ideias. Aí começa a surgir os problemas de competição predatória, as fofocas, as intrigas. Porque o que está focado é a atividade, não é o resultado propriamente dito. Então, são as pessoas que ficam basicamente no foco das fofocas dentro da empresa. Nós aqui tivemos muito esse problema com relação, basicamente, na área de hotelaria. O turnover nosso, na Gerência Geral de Operações e especificamente também na área de alimentos e bebidas, sempre foi muito alto. A companhia nos últimos 5 anos, deve ter passado pela companhia algo em torno de umas 8 pessoas, mais ou menos, só na área de alimentos e bebidas. Nós acreditamos que com esse projeto agora, nós vamos estancar um pouco isso.
apesar de estar um pouco da natureza do pessoal, das pessoas que trabalham na área de alimentos e bebida, mudar. É um pessoal que gosta muito de mudar, está mudando sempre, né? Isso aí é para simbolizar esse tipo de estrutura. Na verdade, é uma queda de braço. Você tem que ter um ganhador e tem que ter um perdedor. Não tem, os dois não ganham normalmente nesse tipo de estrutura. Essa é a nossa estrutura organizacional após a reengenharia. É a forma como estamos enxergando o funcionamento da empresa. Nós temos aqui, na verdade, um holograma. Esse é um holograma. Nós temos aqui um ambiente externo à organização, fornecedores, clientes, representantes, concorrência, assim sucessivamente. Partindo para dentro da organização, nós temos na primeira esfera o Conselho de Administração, formado por profissionais e por acionistas. E na segunda esfera nós temos o Comitê de Direção, os executivos da organização, a quem cabe a responsabilidade de fazer acontecer dentro da empresa. E no nosso caso, hoje nós estamos organizados assim, nós temos 3 unidades de negócio que compõem esse comitê de direção. Nós temos hotelaria e lazer, administrativo e financeiro, comercialização e marcas, que forma o comitê de direção dentro da empresa. Dentro de cada comitê de direção, nós temos o que nós chamamos de centro de resultado. Cada uma dessas células aqui representa um centro de resultado. Ele tem autonomia e tem responsabilidade, nós vamos comentar um pouco sobre isso mais à frente, para com a empresa, né? E esses canais significam canais de comunicação entre o comitê de direção e os centros de resultado. Esses canais representam, nesse caso aqui, significa comunicação do conselho de administração para com o comitê de direção, não para com o centro de resultado. O acionista não pode falar direto com o coordenador e nem tampouco o conselheiro também. Nós vamos passar agora a estar comentando um pouco da filosofia que tem por trás desse tipo de organização. Nós vamos estar dizendo, antes da gente entrar nos conceitos, eu gostaria de falar um pouquinho de visão sistêmica, né? Visão sistêmica, uma organização que é o nosso propósito. Nós estamos buscando dentro da empresa ter uma visão sistêmica. E o que significa ter uma visão sistêmica? Ter uma visão sistêmica, na verdade, implica dizer ter uma visão mais global. Nós temos que internar dentro da empresa para que as pessoas que estão dentro da empresa passem a entender de uma forma bem clara que não existe lá fora, mas que ela e o seu conjunto de problemas faz parte do mesmo sistema, que é a lei da ação e reação. Nós vamos comentar um pouco como é que funciona isso. Vamos estar falando do conceito e da prática. Vamos estar colocando o conceito e na sequência o que nós estamos fazendo para colocar esse discurso na prática. Gestão participativa. O que é gestão participativa? Gerir participativamente, na verdade, significa deixar que as pessoas da empresa participem do processo de gestão. Elas têm que participar do processo de gestão. Agora, para elas participar do processo de gestão, independente do local que ela esteja dentro da organização, como ela está, vamos dizer assim, do cargo que elas ocupam dentro da organização, elas têm que dar a sua opinião com relação ao processo. Você tem que ter algum mecanismo dentro da empresa para estar aferindo esse tipo de participação. E no nosso caso aqui nós temos alguns instrumentos. Eu selecionei aqui para colocar a pesquisa de imagem. O que é a pesquisa de imagem na Companhia Termas? Nós temos uma pesquisa de imagem, essa pesquisa de imagem nós distribuímos semestralmente um questionário com diversas questões. Essas questões vão desde o que a empresa, são mais ou menos umas 30 questões, vai desde o sentimento do associado em relação à empresa que ele trabalha, como ele vê o chefe dele, como ele vê o coordenador dele, até mesmo a sua satisfação com relação ao salário. Nós apuramos, as pessoas têm liberdade para responder isso é distribuído num questionário, não leva nome, não identifica as pessoas, a companhia assegura de uma forma de distribuição desse questionário na empresa que ninguém fica sabendo quem deu as respostas, e isso é colocado em urnas do departamento de TH da companhia. Nós vamos explicar depois por que TH e não recurso humano. O departamento de TH trabalha todas essas questões, apura esse resultado e monta um plano de ação. A partir daí, nós temos que dar feedback, dar retorno para todos os associados da companhia do que a empresa está fazendo em relação àqueles anseios que eles colocaram na pesquisa. E nós fazemos isso
através de um jornal interno nosso que circula bimestralmente. Nós temos uma parte desse jornal para dar feedback dessas coisas, dar retorno para as pessoas que responderam à pesquisa. Autonomia com responsabilidade. Quando você inicia um processo de gestão dessa natureza dentro da empresa, você tem que dar mais autonomia às pessoas. E dar mais autonomia às pessoas significa que você, você não consegue dar... Se você entra num projeto dessa natureza, você entra com algum objetivo. E o objetivo é estar colocando o poder mais próximo do cliente. E você só consegue fazer isso se você der mais autonomia para as pessoas, porque senão só fica um discurso. Então você tem que dar autonomia para as pessoas decidirem. E essa autonomia tem que ser passada com responsabilidade. Quer dizer, não adianta você passar a autonomia se você não tem um mecanismo dentro da empresa que possa estar ferindo aquele grau de responsabilidade que cada centro de resultado tem. Nós aqui na Companhia Termos estamos trabalhando isso da seguinte forma: nós temos o nosso planejamento anual. Nesse planejamento anual, nós iniciamos ele por volta de outubro, terminamos ele envolve todos os coordenadores, participa da elaboração desse planejamento anual. Nós tabulamos todas as informações da empresa dentro desse planejamento anual. Quer dizer, que informações são essas? A nível de resultados, nós desenhamos por centro de resultado o resultado que nós esperamos para o próximo ano, o plano de investimento, o plano de treinamento, e depois nós fechamos o fluxo de caixa da empresa, o plano de investimento da empresa como um todo, e submetemos isso, o comitê de direção faz uma reunião com o conselho de administração e apresenta isso numa reunião de conselho de administração. Aprovado isso, a partir desse momento nós temos uma ferramenta de gestão. E aí, a partir daí, cabe a cada centro de resultado fazer acontecer aquilo que foi aprovado dentro da organização. O acompanhamento. Como é que nós acompanhamos isso? É um negócio interessante. Às vezes você faz o planejamento, mas não acompanha. Nós aqui estamos acompanhando da seguinte forma. A nível interno, a organização, o comitê de direção para com o centro de resultado, nós fazemos reuniões bimestrais. Essas reuniões bimestrais, cada responsável por centro de resultado, ele apresenta o seu desempenho, ele tem 15 minutos para fazer isso, ele apresenta o seu desempenho para todos os coordenadores, mais o comitê de direção, e ele é avaliado em função disso. E o acompanhamento a nível de acionista, nós temos uma reunião trimestral, e nessa reunião trimestral nós temos 2 horas do comitê de direção para estar abordando o desempenho da empresa, e nós somos cobrados por isso nessa reunião. Nós falamos tudo isso para mostrar que esse negócio de autonomia com responsabilidade é muito complexo. Quer dizer, ele é simples, mas você tem que praticar isso, porque senão você acaba colocando dentro da empresa um sistema que está mudando a empresa e quer mudar o tipo de administração, mas você acaba ficando muito no paternalismo. E quando você coloca algum tipo de ferramenta dessa natureza, você tem grandes condições de estar acertando, né? Este é um documento extremamente importante, talvez o mais vital de uma empresa que dissemina o poder dentro dela. No nosso caso aqui, aqueles manuais que eu disse antes, nós estamos compilando tudo isso em aproximadamente 30 folhas. O nosso regime de competência e delegação de responsabilidade vai ter algo em torno de 30 folhas. É muito importante esse documento, por quê? Porque ele estabelece as linhas de relações e de autonomia. Ele deixa muito claro o papel do executivo e o papel do acionista dentro da organização. E esse deixar claro é o seguinte, é mais ou menos assim, o executivo não pode usar o boné do conselheiro. E por sua vez, o conselheiro e o acionista também não pode usar o boné do executivo. E essas coisas têm que funcionar, porque se isso não funciona, com toda certeza você não faz uma mudança dentro da organização. E especificamente no mercado que nós estamos, no mercado hoteleiro, nós ainda temos muito proprietário dirigindo o negócio. Nada contra, eu acho que isso é possível, mas a pessoa tem que incorporar esse estilo de gestão participativa do dono do negócio. Quer dizer, é melhor, no nosso entendimento, é melhor o dono do negócio ficar concentrado muito mais no resultado do que na atividade. Quando ele está dentro do negócio, existe uma tendência muito grande do proprietário entrar na atividade, ele não foca muito no resultado, ele acaba entrando no resultado,
mas ele fica muito mais nas atividades, nas pequenas coisas que ele não deveria estar se preocupando naquele momento. Sintonia com propósitos e valores. Nós temos falado constantemente aqui dentro da organização que para estar em sintonia com os nossos propósitos, as pessoas têm que gostar de pessoas. É um ponto, gostar de pessoas. E é um negócio até compreensível, né? Porque pessoas que não gostam de pessoas não conseguem servir. E no nosso negócio nós temos que servir e fazer as pessoas felizes. Essa é uma condição chave. Nós temos que fazer as pessoas felizes. Porque senão o nosso negócio, com toda certeza, ele não vai ser bem sucedido. Isso para as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, você consegue fazer isso de alguma forma. Você, através de treinamento, através de palestras, através de reuniões, você consegue internar isso dentro da empresa. Mas para as pessoas que vão entrar dentro da organização, que estão entrando na empresa, é um pouco difícil. Nós aqui encontramos uma ferramenta chamada PI. Esse PI, na verdade, é um documento que faz uma análise do perfil da pessoa. É uma folha pequena, de um lado a pessoa coloca, tem umas 200 questões, 200 palavrinhas, ele faz isso muito rápido. De um lado está escrito assim, como eu acho que eu sou, e ele marca essa palavrinha. Do outro lado, como eu acho que as pessoas me veem. Nós colocamos isso no computador, isso é um software, foi desenvolvido por uma empresa, ele está no Brasil já há 4 anos, essa ferramenta, 4 anos, nos Estados Unidos já está em uso desde 1953, nós temos ali depois que joga aqui no computador, você tem 3 gráficos, um gráfico que mostra claramente quem é a pessoa, o outro quem é que ele acha que ele é, e o outro como ele está naquele momento. Feito isso, a gente tem uma probabilidade maior de estar acertando essa questão de estar em sintonia da pessoa, se a pessoa tem condição de estar em sintonia com os propósitos da empresa, se ela realmente gosta de pessoas. Isso dá para perceber com muita clareza dentro dessa ferramenta. Talentos humanos, recursos humanos. Nós aqui chamamos o antigo departamento de recursos humanos de Centro de Resultado de Talentos Humanos. Agora, isso não é só mudar o nome. Na verdade, ele passa por um entendimento muito maior. Ele tem que passar por um entendimento de que pessoas, na verdade, não são recursos. Pessoas são talentos. Isso é uma mudança de cultura. Nós não conseguimos isso ainda dentro da empresa. Nós estamos a caminho disso. Nós temos falado isso constantemente. E aqui tem que pregar, e tem que pregar, e tem que falar muito sobre isso. Mas, com certeza, a gente acaba conseguindo. Associado empregados. É outra coisa que muda. Nós aqui estamos procurando estabelecer uma relação mais de parceria com as pessoas que trabalham dentro da empresa. E o associado, ele tem que se sentir, na verdade, dentro da empresa como dono do negócio. E esse negócio de se sentir como dono não significa que ele vai ter que entrar com dinheiro, ele tem que entrar com dinheiro, não. Na verdade, ele empresta a sua inteligência para a organização e o seu comprometimento para que todos possam ganhar dentro da empresa. Esse é o outro símbolo, né, que representa bem esse tipo de organização, quer dizer, a negociação, o espírito de equipe, o compartilhamento de informação. O coordenador. Nós estamos vivendo uma era que nós chamamos a era do conhecimento, a era da melhor informação, e nesse contexto todo, o coordenador, ele é o principal agente nesse processo. O coordenador, quer dizer, o coordenador, todos nós, né, que estamos dentro da empresa, que dirigimos o negócio, nós somos os grandes responsáveis por isso. Nós vamos estar comentando algumas características desse coordenador. Foco orientado ao cliente. O novo coordenador tem que ter isso muito claro na cabeça. Todas as suas ações, ela tem que, de alguma forma, estar orientada para a satisfação do cliente. Cliente interno e cliente externo. Isso tem que também ficar muito claro. Ele tem que conhecer o seu propósito. Se
Se ele não consegue conhecer o seu propósito, ele não consegue definir muito bem qual é o posicionamento dele dentro da empresa. A relação cliente-fornecedor dentro da empresa fica totalmente comprometida. Eu tenho que saber exatamente o que eu vendo dentro da empresa. Eu vendo ideias, que tipo de ideias? Quem são os meus clientes para comprar essas ideias? O coordenador tem que pensar sobre isso. O Jack Welch, é o presidente da EGE, ele diz uma coisa que eu acho que cabe bem nesse negócio de foco orientado ao cliente. Ele diz o seguinte: as empresas não pode garantir e não deve garantir a estabilidade de ninguém. Quem garante a estabilidade das pessoas dentro da organização são os nossos clientes. É um negócio que eu acho que cabe bem para isso aí. Visão de longo prazo. As pessoas, na verdade, elas estão muito mais acostumadas a pensar no dia a dia dela, naquilo que está em cima da mesa. O foco dela, basicamente, é aquilo. Ela não consegue enxergar um pouco além das aparências. Ela tem uma certa dificuldade de estar enxergando um pouco além das aparências. Esse negócio de estar pensando a longo prazo, está desenhando o futuro. Às vezes nós não conseguimos desenhar muito bem o futuro que nós queremos, porque nós focamos no presente e queremos desenhar o futuro com isso. Nós estamos focando o presente e queremos trazer o futuro para o presente. Na verdade, não é bem assim. Nós temos que focar no futuro e fazer com que esse futuro interaja de alguma forma com o nosso dia a dia. Esse conceito tem que estar muito claro na cabeça do coordenador. Tecnologia da informação como meio da inovação. Aqui nesse ponto é mais um posicionamento do coordenador. Ele tem que acompanhar a evolução da tecnologia. Ele tem que saber exatamente o que a tecnologia oferece para ele melhorar o seu ambiente de trabalho. E cabe ao coordenador aqui também tá administrando um tipo de relação. Dentro das empresas existem dois tipos de pessoas básicas. Nesse campo de tecnologia existem dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa entende do negócio da empresa, entende para aquilo que ele foi contratado, ele entende muito do negócio da empresa. E um outro tipo de pessoa entende da tecnologia, entende muito de tecnologia. E o coordenador tem que saber juntar essas duas forças e tirar um bom produto disso. Isso também é um papel do coordenador. Assumir riscos. O coordenador tem que ser mais corajoso, ele tem que ser iniciador, ele tem que ter fé, tem que ter mais ousadia para entrar no processo dessa natureza. Ele tem que servir como modelo. Ele, na verdade, não pode esperar que os modelos venham até a ele tem que ser o modelo. Visão da organização, aqui é interessante, ele tem que ter uma visão não só do departamento dele, ele tem que ter uma visão de toda a organização, independente do local que ele esteja dentro da empresa. Eu poderia estar afirmando isso, até mesmo um contador ou qualquer uma outra função que esteja dentro da empresa, não está ligado especificamente à linha de frente, ele tem que entender do negócio da empresa, porque senão ele não consegue ter uma visão do todo. É um ponto muito importante esse, fazendo o contrato, constituindo a equipe de trabalho, é muito importante isso. Nós vamos estar passando aqui experiências que nós tivemos aqui dentro da Companhia Termas. Num processo de reorganização como esse, para você fazer as coisas acontecerem e validar ideias dentro da empresa, é importante ter a consultoria dentro da empresa. Tem que ter a consultoria. Mas saiba escolher os consultores. Nós temos que ter um feeling na escolha desses consultores. Nós temos que buscar empresas que tenham know-how. Está cheio de pessoas no mercado que dizem serem consultor, mas na verdade vem de um projeto de reorganização, talvez até como esse que nós estamos vivendo aqui dentro da empresa, e eles se associam a determinada empresa e ele sai dizendo que é um consultor. Na verdade, aqui tem que ser feita uma pesquisa muito bem detalhada. A recomendação básica é que você não deve ser um laboratório, não seja um laboratório. E outra tendência muito grande que a gente tem quando contrata uma consultoria é delegar o destino da empresa aos consultores. Esqueça, não dá para delegar o destino da organização aos consultores. A responsabilidade é daquelas pessoas que estão dentro da organização. Se você delega isso, na verdade, quando sai os consultores de dentro da organização, você passa a ter um problema dentro da empresa.
o seu projeto fica comprometido, ele tem uma tendência muito grande em ficar comprometido. O momento da assinatura de um contrato dessa natureza, é marcado de um lado por pessoas que estão extremamente eufóricas, alegres, são pessoas que na verdade gostariam de estar expressando ou colocando as suas ideias dentro da empresa e não eram ouvidas. E do outro lado é marcado por tensão por algumas pessoas, normalmente aquelas pessoas que não estão predispostas a compartilhar o poder dentro da empresa. E na verdade esse segundo tipo de pessoa, ele começa quando a empresa assina o contrato, quando a empresa começa a atender a assinar o contrato, ele distribui o currículo na praça e ele acaba indo embora dentro da empresa, saindo da empresa. E as pessoas que ficam na organização naquele momento, que estão eufóricas, assinam o contrato. Aí é que mora o perigo. Você tem que ter muito cuidado nisso, você não pode perder o seu foco. Esse contrato você tem que ter muito claro o produto final dessa consultoria. O que eu espero claramente que essa consultoria vai trazer para a companhia. E coloca isso muito claro dentro do contrato. O outro ponto é o problema da informatização. A informatização, normalmente no projeto dessa natureza, você tem que negociar junto a reorganização do projeto, o projeto de reorganização e também a informatização. Mas no momento da negociação, o processo de informatização, a tecnologia, ela muda com muita rapidez. E normalmente, o contrato que você fecha com a empresa, as pessoas conhecem muito bem de reorganizar a empresa, mas de tecnologia, muito pouco. Então a recomendação chave é o seguinte: vá ao mercado e busque um especialista em tecnologia, um especialista em informática, mas não é o programador, o analista, não, um especialista, uma pessoa que tem visão de futuro de software, de tendência de tecnologia, para validar algumas questões dentro do contrato, porque senão, com certeza, você vai ter problema no recebimento do produto. Equipe de trabalho. A equipe de trabalho ela é mista. Ela é formada por pessoas que trabalham dentro da empresa e formada por pessoas da consultoria. Como é que é organizado isso? Na verdade, isso é organizado da seguinte forma: você tem um comitê de diretor, comitê diretor do projeto. Existe um comitê diretor do projeto. Qual é o papel desse comitê diretor do projeto? O papel básico dele é manter a visão da empresa, é ter a visão da empresa perene dentro da organização, a visão do porquê está fazendo aquela mudança e está validando basicamente as ações do projeto em reuniões periódicas, reuniões mensais. A gerência de projeto compete basicamente está gerenciando o dia a dia do projeto e ela é constituída de uma pessoa que tem que estar colocando dentro da empresa a visão da empresa, a visão do projeto. Nós tivemos problema na gerência do nosso projeto. A equipe de projeto ela é constituída por analistas de sistema, analistas de organização, analistas de OM, e essas pessoas é que travam o contato do dia a dia com as pessoas dentro da empresa. São as pessoas que apresentam os processos reengenherados da organização. A única recomendação que eu gostaria de deixar aqui é que quando você monta essas equipes, aparecem muitos especialistas. E tem muito especialista para tudo. Tem pessoas que dizem, a última empresa que ele trabalhou, às vezes era uma indústria mecânica, mas ele diz ser especialista em hotelaria. E às vezes nós temos que perguntar como especialista é essa pessoa para mudar esse processo, como especialista é essa pessoa para não queimar esse coordenador. Quer dizer, você tem que colocar isso na balança, e aí tem muito de valores pessoais nisso. Nós passamos agora a quarta parte da nossa apresentação. Nós vamos estar falando de conceitos de engenharia, que são conceitos que estão estampados na literatura e conceitos divulgados em seminários de engenharia. Eu gostaria que vocês olhassem essa projeção, refletissem uns 10 segundos sobre ela.
Este é o conceito, segundo Michael Hammer. Michael Hammer é intitulado o criador da palavra engenharia. Nós temos uma posição com relação a esse conceito. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Hammer, e onde ele dizia o seguinte: quando você toma a decisão de reorganizar a sua empresa e vai utilizar na sua empresa o conceito de engenharia, você tem que reunir todos numa sala bem grande, uma sala como esta, e tem que fazer o seguinte discurso: nós estamos indo para uma jornada. Nessa jornada, nós carregaremos os feridos e eliminaremos todos os desertores. É um conceito muito forte, ele elimina princípios de valores humanos, e nós entendemos que esse excesso de radicalismo da engenharia compromete sobremaneira o projeto. Você não deve fazer as coisas de uma forma tão drástica como esta que é colocada pelo Hammer. Dessa forma, eu poderia dizer que o conceito ele é recomendado, desde que nós tenhamos nas pessoas o principal agente de mudança. Apenas para reflexão, é um quadro, nós temos aqui alguns exemplos, uma situação antes e uma situação após, agora. Os Correios antes enviavam as suas correspondências de São Paulo a Manaus em 7 dias, isso é bem pouco tempo. Hoje isso é feito em 2 dias. A American Express, ele entregava seus cartões em 29 dias, hoje ele entrega isso em 7 dias. O Chase Manhattan, ele fez uma reorganização, antes da reorganização em 92 ele tinha 18 agências, hoje ele tem apenas uma agência. O que explica essas diferenças? Estarei mostrando nesse quadro a transição de uma empresa tradicional para uma empresa reengenhada, alguns conceitos básicos. Processo. Antes de entrar na explicação, o que é um processo? A engenharia fala muito de processo. O conceito de processo, nós devemos entender como processo um conjunto de atividades que tem algum tipo de valor agregado ao cliente. Isso é um processo. O exemplo do Correios, que nós acabamos de mencionar, esse é um processo de entrega, de envio de correspondência. Ele tem um valor agregado ao cliente. Ele entregava a correspondência em 7 dias, hoje ele entrega em 2 dias. Ele tem algum tipo de valor agregado. Então, os processos de uma empresa reengenhada, eles saem de complexo para simples. Os processos passam a ser mais simples, as pessoas enxergam com mais clareza o processo que é dela, porque você tem que criar o conceito do dono do processo. Nós estamos vivendo isso aqui agora. Cargos. Os cargos, eles saem de estreitos para multidimensionais, é lógico isso. Antes você, como eu disse antes, você enxergava muito mais o seu ambiente de trabalho. Você, numa empresa reengenhada, você passa a ter uma visão mais elástica, uma visão do todo. A estrutura, ela sai de hierárquica para uma estrutura de equipe. O que é isso? Aqui é aquele negócio de estrutura piramidal. E aqui você passa a trabalhar muito mais com equipe. Você não tem a hierarquia, ela existe dentro da organização. Mas não é a hierarquia que está em voga no momento. O que está em voga é a equipe, é a decisão da equipe. O eixo normalmente numa empresa reengenhada é a função. Qual que é a função de fulano? Ele é gerente administrativo, ele é gerente financeiro. Então o que fica em voga, basicamente, é a função da pessoa. Você tem que deixar de fazer isso e passar a enxergar os processos dentro da empresa. A mensuração existe uma tendência muito grande das pessoas. Na empresa tradicional, a mensuração é por atividade, ou seja, ela não foca o resultado, ela foca o como fazer as coisas, e não o resultado especificamente. Numa empresa reengenhada, você tem um foco no resultado especificamente. O papel do manager. O manager, ele deixa de ser um supervisor de tarefa para ser um educador, um facilitador. O foco deixa de ser o que o chefe quer e passa a ser muito mais o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Os valores da empresa deixam de ser paternalista e os valores passam a serem produtivos. O desligamento da pessoa, se assim ocorrer dentro da organização, acontece de uma forma natural. A pessoa entende exatamente por que ela está sendo desligada. Não é o departamento de recursos humanos que manda embora, não. Quem manda embora é o próprio coordenador da área, explicando por que está mandando embora.
A essência da reengenharia, na verdade, ela passa por um reposicionamento do próprio negócio. Nós entendemos que reengenharia não é simplesmente mexer nos processos, demitir pessoas, mudar o organograma, não pode ser só isso. A reengenharia ela exige que a autodireção e até mesmo os acionistas busquem uma compreensão profunda mesmo, em termos macro, do que está mudando. A tecnologia, como eu posso utilizar a tecnologia dentro do meu negócio, a globalização, como é que o meu negócio pode estar inserido dentro dessa globalização que está batendo a nossa porta. Às vezes nós podemos até chegar ao ponto de que nós temos que sair do negócio. Pode acontecer isso. E nós entendemos que isso passa por essas três questões. Primeiro, a concepção do negócio. A pessoa tem que refletir sobre a concepção do negócio, ela tem que saber o propósito da empresa, ela tem que deixar isso claro, o propósito, a sua razão de ser. E esse propósito tem que estar em sintonia com a necessidade do cliente. Ela tem que manter ela tem que ter uma intenção estratégica. Intenção estratégica é o caminho onde a empresa quer chegar. E aqui ela tem que manter permanente dentro da empresa a cultura do desafio. Para que você mantenha essa cultura do desafio, você tem que trabalhar com a memória do futuro. A memória do futuro significa, é um negócio simples. É você saber trabalhar com pesquisa. Você está fazendo pesquisa de mercado, pesquisa dos clientes, pesquisando o seu ambiente interno dentro da empresa, para saber exatamente qual é o tipo de organização que você quer desenhar para o futuro. Essa é a intenção estratégica. Cumprindo esses três papéis, nós temos que passar para a prática, fazer acontecer. E nós temos uma tendência muito grande de ficar no discurso quando a gente chega nesse campo aqui. Todos nós temos isso. E às vezes a gente acaba não fazendo muito acontecer aqui. E aqui cabe uma recomendação. Nesse fazer acontecer, nós temos que sair da frente das pessoas e deixar que as pessoas façam as coisas acontecer. Às vezes nós ficamos na frente pedindo que as pessoas façam acontecer na empresa. Cumprindo esse ciclo, nós entendemos que isso aqui todo é um ciclo, isso é um ciclo que se renova constantemente. Nós entendemos que a empresa está antecipando a vontade do cliente. Porque, na verdade, hoje o que se fala muito dentro da empresa, eu estou ao lado do meu cliente. Ao lado não resolve o problema, você tem que estar exatamente à frente do cliente. E você, estando à frente do cliente, você com certeza vai ter um sistema de gestão com velocidade. Você vai estar decidindo de acordo com a vontade do seu cliente. Anatomia de resultado é outra coisa interessante. Nós temos que divulgar os números da empresa dentro para todas as pessoas que trabalham dela. É impossível nós exigirmos das pessoas que elas busquem algum resultado, que elas atinjam algum objetivo dentro da organização, se ela não sabe exatamente qual é o papel dela na geração dos números dentro da empresa. Quer dizer, aqui cabe uma pergunta, às vezes tem determinados gerentes, coordenadores dentro da empresa, gerente no modelo antigo, que não sabe o faturamento da empresa, não sabe o desempenho da organização. A pergunta que nós temos que fazer para nós sabemos qual foi o faturamento do mês de maio, o resultado nosso no mês de maio? Isso é anatomia de resultado, e nós temos que criar esse referencial para todos dentro da organização. Uma organização reengenheirada. Uma empresa que passou pela reengenharia, ela passa a ser enxergada através dos seus grandes processos e não através do organograma. O organograma não tem muita importância desse tipo de organização. E essa empresa está sustentada basicamente em três pilares conceituais. Esses pilares, um deles é trabalhos mais ricos e mais complexos. Nós temos processos mais simples e trabalhos mais complexos. Mais complexo porque ele tem valor agregado ao cliente, e antes não tinha. E aqui nós temos para desempenhar esses papéis, nós temos que ter novos profissionais. Novos profissionais não significa que você tem que demitir todas as pessoas da empresa. Não, você não tem que demitir, você tem que investir em pessoas dentro da empresa. E aqui o empresário tem que assumir um papel definitivo dentro da empresa. Não pode esperar o cenário, não pode esperar as instituições para fazer acontecer isso. Ele tem que colocar alguma coisa dentro do seu orçamento para treinar pessoas para aquilo especificamente que ele quer fazer dentro da empresa. Essas pessoas treinadas, elas não precisam
ter um tipo de supervisão específica, aquela supervisão de tarefa propriamente dita, porque ele passa a ter um novo relacionamento dentro da empresa, ele passa a estar situado dentro de ele passa a ter um novo posicionamento, então ele passa a ter um posicionamento que está muito mais decidido. Ausência de muros, isso nós temos praticado isso aqui na empresa, na verdade significa você ter um sistema de gestão participativa, você já significa uma quebra de muro dentro da empresa. Nós estamos organizados no comitê de direção. Nesse comitê de direção nós sentamos na mesma sala. Isso já é uma quebra de muro. Os coordenadores se reúnem quinzenalmente dentro da empresa e eles decidem dentro da empresa os ambientes de trabalho deles sem interferência do comitê de direção. Isso é quebra de muro. Aqui você, na verdade, aquilo que eu falei antes, você sair também da frente das pessoas é uma quebra de muro, é uma mudança cultural dentro da empresa. E o outro é o valor da inovação como meio de educação e como meio de educação de estar usando a tecnologia. Aqui é o investimento que nós temos que fazer em educação, é o conceito de aprendizagem coletiva que tem que ser criado dentro da organização. O Peter Senge diz uma coisa interessante, ele diz: as melhores organizações do futuro serão aquelas que descobrirem como despertar o empenho e a capacidade de aprender das pessoas em todos os níveis. Essa organização ela vai fazer um tipo de diferença mais cedo ou mais tarde, como se diz, né? Essa organização que dissemina o poder dentro dela, que cria uma visão de aprendizagem coletiva, ela faz a diferença. Você sai daquele tipo de empresa que tem o grande estrategista, só aquele cara é treinado, ele recebe todos os treinamentos da empresa, tudo é canalizado em cima dele. Você sai dessa visão e passa por uma visão de que todos dentro da empresa têm que ser treinados para que a empresa toda passe a ter uma única visão. Isso na verdade significa, né, ter uma empresa reengenheirada. Nós não estamos assim, nós estamos buscando isso. Nós vamos falar um pouco dos erros. Esses erros são alguns chavões que existem quando esses chavões arraigados na cabeça das pessoas, alguns modelos mentais que a gente não consegue sair deles, e nós vamos estar mencionando isso na sequência. Um dos chavões clássico, nossa empresa é diferente. Aqui tudo é diferente, a nossa região é outra, você não dá para aplicar isso aqui na nossa região. Nós já tentamos isso antes, você não lembra que nós já tentamos, nós passou aqui o gerente, o diretor, o tal, ele veio da empresa tal e ele trouxe esse modelo para cá. Aqui não funciona bem assim. E o outro tipo de pessoa é aquele normalmente que senta na mesa e se posiciona de uma forma que comprou a ideia. Aí ele olha para você e diz: onde é mesmo que isso está funcionando? Eu gostaria de ver. E você não vai encontrar nunca, porque todas as empresas são diferentes. A única coisa que você tem igual é a carcaça da empresa, mas dentro dela é formada de pessoas. E as pessoas são totalmente diferentes uma da outra. E tem um outro tipo de pessoa que demonstra também como aquela outra característica que eu mencionei, comprometimento e quer implantar, mas ele diz o seguinte: para um pouquinho, isso tem que ser devagar, vai devagar, não é bem assim. Aí fica devagar 2 anos, 3 anos ali, e ele não dá sequência no projeto. E o outro é o problema de poder mesmo, né? A pessoa que está no topo da organização, e aí eu coloco a questão do proprietário, porque isso muda a cultura, e o proprietário ele é o dono do negócio, e quando ele está, você pode ter, e você tem proprietários e acionistas que entendem dessa forma, mas é mais difícil, ele tem uma visão de que ele perde dinheiro nesse processo em determinadas situações. E isso não é verdade. Então ele deixa o objetivo, ele deixa isso como uma coisa secundária, esse modelo de gestão, esse negócio. Estudo ineficaz, isso aí nós tivemos problema nisso aqui dentro da empresa, isso é uma coisa real. Quando você entra num projeto de engenharia, a parte mais importante é o diagnóstico, é o levantamento das informações, é o desenho da empresa que você vai fazer, o desenho dos seus processos. O seu ganho, na verdade, está na forma como você está desenhando a sua organização. E se você faz isso de uma forma não estruturada, você tem que voltar e começar novamente. Você retarda as suas ações do projeto. A outra regrinha básica
é não esquecer os 12 meses. Não é possível, não tem condições de consultores ficar dentro da empresa mais do que 12 meses. Não significa que eles são chatos, nada disso. O problema é que você passa a relacionar com os consultores de uma forma interativa, passando responsabilidades que são do centro de resultado para os consultores. E os consultores, você acaba delegando o destino do seu departamento, da empresa para eles quando isso passa muito tempo. E essa relação não é boa. Você começa a ter problemas com isso dentro da empresa. Eu acho que ainda tenho uns 15 minutos, é isso? Requisito e recomendações para o sucesso. Eu vou estar compartilhando com vocês coisas práticas que nós vivemos aqui ao longo desse projeto. Nós tivemos algumas experiências e nós vamos compartilhar essas experiências com vocês. Nós estamos colocando 3 questões: organização versus projeto de informática, participação do usuário versus implantação, aquisição de software, desenvolvimento. São questões simples, mas tem que ser comentado. Uma coisa é você fazer a organização propriamente dita, você organizar os ambientes de trabalho. A outra é você fazer o projeto de informática dentro da empresa. E as duas coisas têm que caminhar juntas. Parece óbvio isso, mas não é verdade. A tendência é as pessoas deixar o desenho do tipo de software para a última hora, para cumprir o cronograma. Ela faz a parte de organização e o desenho do software fica por último. E você acaba com isso em função de pressão de cronograma, comprando o pior software. Não tem comprometimento das pessoas dentro da empresa e você não consegue fazer uma boa implantação. A outra questão é a participação do usuário na implantação. Antes de colocar a ferramenta em uso, teste e teste mais de uma vez. E deixe o usuário ficar comprometido com a ferramenta. Quando o usuário estiver comprometido com a ferramenta, você inicia a implantação dentro da empresa. Nós estamos falando isso porque nós tivemos muito problema com isso e estamos vivendo isso ainda. Aquisição de software versus desenvolvimento. Isso me parece uma coisa superada. Não se fala mais em aquisição de software, em desenvolvimento. Nós temos que adquirir mesmo o software, mas nós temos que saber adquirir esse software. Nós temos que desenvolver dentro da empresa exatamente o tipo de software que nós queremos. E normalmente o software não atende 100% das suas necessidades. E aí vocês têm que fazer as customizações não dentro da empresa. As customizações têm que ser feitas pela software house, fora da empresa, antes de testar o sistema. No papel da consultoria, eu já falei muito sobre isso. Aqui a única recomendação é que não delegue o destino da sua empresa aos consultores. O destino da sua organização, por mais difícil que às vezes ele seja, ele cabe a você, que é o executivo da empresa. Esse é o melhor momento para fazer investimento em formação gerencial. As pessoas estão mais receptivas. Você tem que aproveitar esse momento e jogar novos conceitos administrativos dentro da organização. Você acaba com isso fazendo uma seleção natural de pessoas. E nessa seleção natural porque há um choque de valores. As pessoas que estão trabalhando naquele modelo antigo não concordam com aquele modelo que está colocando e elas acabam saindo de dentro da organização. O treinamento. O treinamento, nós temos o treinamento hoje como uma coisa que nós temos que fazer esporadicamente. Nesse tipo de empresa, o treinamento passa a ser uma ferramenta constante, uma condição única para o desenvolvimento das pessoas, porque aí as pessoas vão fazer muita diferença, com toda certeza. A venda do projeto dentro da empresa. Nós temos que disseminar dentro da empresa, isso tem que ser colocado de uma forma clara, que o sucesso, no nosso caso, a Companhia Termo especificamente, tinha muito sucesso, tem um sucesso relativo até 1993. Você tem que disseminar dentro da empresa uma visão de que o sucesso que foi o nosso dia de ontem não vai garantir de maneira alguma o nosso sucesso do amanhã. Isso tem que estar disseminado dentro da empresa de uma forma muito clara. Aquele negócio, né, de que às vezes você é grande, eu sou grande, eu não tenho que mexer, eu não tenho que mexer no meu negócio. Pelo contrário, a condição de ser grande não garante de forma alguma a prosperidade da empresa. Isso nós podemos assegurar com toda certeza.
Finalizando, eu gostaria de estar convidando vocês para uma reflexão. Nessa reflexão é importante que tenhamos uma compreensão verdadeira de que a aprendizagem está intimamente ligada ao que significa ser humano. Devemos entender também que por intermédio da aprendizagem nós temos condições de recriar um novo ambiente, de desenhar o futuro que nós idealizamos. Para isso eu vou estar usando alguns chavões. É uma questão, viabilizando o impossível. É muito comum a gente dizer o seguinte: eu estou fazendo o possível, na medida do possível tudo vai bem. E na verdade, quando você entra num projeto dessa natureza, você tem que procurar fazer o impossível, porque o possível todo mundo está fazendo. Renascendo a cada dia, esse é um negócio interessante. Nós que entramos no projeto dessa natureza, nós temos que ter um estômago forrado com chumbo, porque nós vamos com toda certeza estar engolindo lagartixa, sapo e outros bichos que vocês imaginam, e nós temos que ter a capacidade de renascer a cada dia para estar enfrentando esse tipo de dificuldade. Esse é um negócio que a gente tem que refletir sobre isso, porque às vezes você sai do meio do projeto e você desiste, porque é chato. Aqui você tem choque de valor, você tem trombadas, você tem que avançar 5 passos e recuar 3, mas tem 2 que você avançou. Controlando o seu destino. O Jack Welch diz o seguinte, inclusive ele escreveu um livro, e a capa do livro é dessa forma, né? Esse é o nome do livro, né? Controle o seu destino antes que alguém o faça. As pessoas dentro da empresa têm que controlar o seu destino. Quer dizer, ela tem que saber exatamente aquela questão do propósito, ela tem que saber exatamente o seu propósito dentro da empresa. Ela tem que saber em que momento o seu destino cruza com o destino da organização, porque aí ele com certeza vai ter sucesso na empresa. O que eu posso fazer? Não o que as pessoas podem fazer. Nós falamos muito, mas fulano pode fazer. Deixa isso que o departamento X vai fazer isso. Não, nós temos que inverter o papel. O que eu posso fazer? Quer dizer, aquele negócio de você ser um modelo, ter coragem de ser um modelo. Superando todas as barreiras. A gente tem que superar todas as barreiras, quer dizer, eliminando os limites. Quando você predispõe a fazer isso, você tem que entrar nisso de corpo, de cabeça, quer dizer, tem que entrar de corpo, espírito e alma. Não existe outra maneira. E disposto a superar todas as barreiras que com certeza você vai enfrentar. Essa é a nossa apresentação. Eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, que seja com engenharia, seja com qualidade total, seja com benchmark, seja com qualquer outro tipo de projeto, a única certeza que nós temos é que as coisas estão mudando. E as empresas, o que a gente sente de um modo geral, é que elas não estão muito bem preparadas para enfrentar essa competição de uma economia mais globalizada. A mensagem que eu diria é que, independente do modelo, a engenharia é uma palavra desgastada, uma palavra que está vivendo um desgaste hoje, ela está um pouco desgastada pela imprensa. Mas não importa o modelo, não importa que você coloque dentro de sua empresa um clima de mudança, que as coisas estão mudando lá fora, porque senão, com certeza, você vai ser superado pela concorrência. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença e destacar do ex-diretor de fomentos da Embratur, que está representando a Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de São Paulo, senhor Virgílio da Silva Carvalho. Antes de passar a palavra ao nosso debatedor, sugeriria que, se alguém tivesse alguma pergunta, que passasse para as nossas recepcionistas. Uma palavra, o senhor Roberto Bobol, nosso debatedor.
gostaria de saber qual a diferença entre a reengenharia e a gestão de qualidade. Como também que tipo de empresa estão aplicando a reengenharia e como é feito a manutenção da reengenharia. Bom, me ouvindo? A diferença reengenharia e programa de qualidade, né? O programa de qualidade total da empresa. Eu acho que é mais a forma do discurso. O programa de qualidade total, ele também, com ele você pode inserir esse tipo de visão dentro da empresa. Ele é mais participativo, ele não tem um discurso tão pesado de cima para baixo como a reengenharia. E eu acho que isso, inclusive, de uma certa forma, facilita. Se a empresa tem muito claro definido o que ela quer, ela pode entrar num programa de qualidade total que ela vai obter o mesmo resultado que ela obteria num programa de reengenharia. A reengenharia, quer dizer, empresas que estão praticando no momento, eu sei do nome de algumas. Eu conheço o Grupo ABC Algar, o Grupo ABC Algar está vivendo um período, já há uns 4 anos, ele está envolvido com um programa de reengenharia. Eles mantêm a sua rentabilidade, mantêm uma rentabilidade melhor do que a que eles tinham antes. É um grupo que era constituído de 60 empresas, hoje eles têm 22 empresas, passaram por um programa de reengenharia muito forte. Eles tinham 13 mil associados, hoje eles têm 5.500 associados. No entanto, no passado eles tinham um faturamento algo em torno de 350 milhões de dólares. Eu tenho notícia que esse ano eles devem faturar algo em torno de 500 milhões de dólares. Então eles estão passando por um programa de reengenharia também. Se eu tivesse que recomendar um programa de algum tipo de modelo, eu recomendaria a própria reengenharia, desde que você tenha aquilo que eu mencionei antes, né? Você saiba trabalhar os valores dentro da empresa. Você não coloca a coisa tão piramidal como o Hammer coloca no conceito dele. Tem uma pergunta do senhor Nagad Zakur, Econotel do Distrito Federal. Gostaria que aprofundasse mais detalhadamente entre a diferença dos dois conceitos administrativos piramidal versus circular participativo. Pergunta seria: até que ponto a hierarquia predomina no relacionamento entre a equipe de trabalho? A outra pergunta: até que ponto a hierarquia predomina no relacionamento entre a equipe? Qual o tipo de parâmetro que você usa para medir o ponto de equilíbrio no relacionamento hierárquico? As duas questões eu diria que fundem numa mesma resposta. O relacionamento é um relacionamento, eu diria, produtivo, é um relacionamento de resultado. Você foca na organização o resultado, a atividade sai da frente. Quer dizer, você cria mecanismos dentro da empresa para estar aferindo resultados dos centros de resultado, dos departamentos, como é chamado pela maioria das empresas. Você define isso no início do ano, é um mecanismo simples, define as metas quantitativas e qualitativas de cada departamento e passa a reunir com todas as pessoas, aferindo o resultado delas. Esse é o ponto referencial. E a hierarquia versus a equipe, ela é total em cima disso. Você não pode, a empresa tem que ter uma hierarquia, a hierarquia ela é absoluta. Só que a hierarquia ela deixa de ser paternalista, isso é que tem que ficar muito claro. Ela deixa de ser paternalista e passa a ser um relacionamento mais produtivo, que você foca resultado e não muito mais o como fazer. Mais alguma pergunta? Eu tenho alguns recados. O sorteio da barra de ouro, que seria no estande do Banco Real, foi transferido para o jantar de hoje à noite.
relembrar que a reunião da AGHA, Associação dos Gerentes de Hotéis, está confirmado para as 16 horas hoje. E a reunião dos presidentes das ABHs regionais, às 15 horas, e que deverão estar às 14h30 para visita aos estandes. Esses mesmos presidentes, evidentemente. A Script solicita a todos que confirmem o horário do voo de retorno. E o último recado, senhor Antônio Shed, entrar em contato com o senhor Juarez no Hotel Ravenna. Gostaria de agradecer a presença do senhor Carlos Divino, que trouxe a esse temário um tema que envolve o dia a dia de todas as empresas. Gostaria de lhe entregar o certificado de participação e ao meu colega Roberto Bulbal, para que ele possa fazer essa entrega. Vou aproveitar a oportunidade de entregar para o senhor Roberto Bulbal o certificado também. Encerro esse temário. Muito obrigado à presença de todos.